Bom dia, não sei se bom dia, boa tarde ou boa noite, galera alvinegra. Estamos aqui para passar para vocês mais um capítulo da história maravilhosa que fez o nosso Botafogo ser o que é, tá? Inicialmente, quero desejar a vocês que vocês estejam passando um ótimo carnaval, ou já tenham passado um ótimo carnaval, né? Que eu não sei quando que vocês vão acessar aí esse nosso programa, mas hoje sou suspeito para falar, adoro toda a história do Botafogo, mas eu considero que o capítulo de hoje é muito especial. Como o nome mesmo, vocês já estão lendo o nome do nosso vídeo, né? Na minha modesta opinião, se a alma alvinegra tem um nome, esta alma chama-se Carlito Rocha. Carlito Rocha, para os mais antigos, que já ouviram ao menos falar do nosso eterno presidente, das brincadeiras, das superstições. E aí eu espero, nesses próximos minutos, passar para vocês um pouquinho da história do brilhante, inteligentíssimo, excelente atleta Carlito Rocha, para mostrar que o título nada mais é do que uma justa homenagem a ele, tá certo? Ele é que, na minha opinião, é o que construiu toda a mística, toda a história, todo o nome Botafogo, valorizou a marca do nosso clube, colocou o clube na mídia e teve uma antevisão enquanto dirigente que influenciou o futebol profissional como um todo no Brasil. Então ele foi um gestor brilhante, um cara apaixonado, a grande paixão da vida dele era o Botafogo. E aí eu vou contar um pouquinho da história dele para que vocês julguem e vejam se eu tenho razão para tudo isso que eu estou falando, ok? Então vamos lá, tá? O nosso Carlito Rocha, batizado como Carlito Martins Rocha, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1894 e como era, eu me deparo de vez em quando com esse tipo de pesquisa mais antiga, eu não consegui descobrir até o momento qual foi o dia e o mês do nascimento dele, tá? Então a informação que eu tenho é que ele nasceu em 1894 e morreu no Rio de Janeiro em 12 de março de 1981, tá? Em decorrência de problemas cardiovasculares e pulmonares, ok? Então vamos lá. Nosso Carlos Martins Rocha, ou apenas Carlito Rocha, ele desde a juventude, final da adolescência, começo da idade adulta, ele se destacou como um atleta muito bom, muito dedicado, e ele, simultaneamente, ele era remador do Clube de Regatas Guanabara e jogador de futebol do Botafogo. Ele sempre foi conhecido como um cara que se dedicou de corpo e alma aos projetos que ele encarava, que ele adotava, e fazia isso não só como remador e como jogador, mas, ao começar a jogar pelo Botafogo, ele baixou a cultivar e desenvolver o que seria a grande paixão da sua vida, que é o nosso amado glorioso Botafogo, ok? Então, como jogador de futebol do Botafogo, ele, em 1912, foi campeão carioca, jogando como zagueiro ativamente, participando da equipe titular, tá certo? E ele continuou a sua carreira de futebolista até mais ou menos 1920. Esse é um outro ponto que eu tenho de ausência de informações na biografia dele, então eu não consegui precisar ainda, até o momento, a exata data na qual ele deixou os gramados e, ao mesmo tempo, quão longa foi a sua carreira. Ou seja, eu não consigo informar a vocês quantos jogos ele disputou pelo Botafogo, nem quantos gols ele fez. Agora, parcialmente, eu posso dizer que ele jogou ativamente na nossa equipe entre 1912
e o começo dos anos 20, provavelmente 1920, atuou como zagueiro sempre, teve um jogo que, por uma questão emergencial, ele atuou como goleiro, e o que tem de registro em súmulas da época é que, como zagueiro, ele marcou pelo menos 4 gols. Esses 4 gols que eu tenho registrado aqui foram 3 anotados no campeonato de 1916 e 1 em 1919, ok? Bem, um outro registro que é importantíssimo para mostrar, primeiro, a dedicação, o perfil focado, muito intenso de Carlito Rocha, e, ao mesmo tempo, a paixão que ele já nutria desde o começo da convivência pelo Botafogo. Isso é um registro histórico. Em 7 de setembro de 1918, num jogo em que nós jogamos contra o América, esse jogo terminou 2-2, por uma extrema necessidade, senão o Botafogo entraria desfalcado com um jogador a menos, tá? A gente não pode se esquecer do começo, né, do futebol, a coisa ainda não era profissional, tá certo? Então, para compor o elenco, para que ele não entrasse com menos um, Carlito Rocha alinhou para jogar como titular, né, como zagueiro, o jogo inteiro. Bom, mas e até aí qual o problema? O problema é o seguinte, é que ele tinha sido diagnosticado com pneumonia. Não esqueçamos, hein, estamos em 1918, pneumonia, e ele estava com febre. Bem, ele jogou o jogo inteiro, o jogo terminou 2-2, e ao final do jogo ele passou mal, entrou em coma e passou alguns meses afastado dos gramados. Então, isso é um registro histórico que ele, acima da sua saúde, ele não podia faltar com o máximo das suas forças e da sua saúde para o seu amado Botafogo, ok? Bem, terminada essa carreira de jogador de futebol, ele começou a se aventurar como um cara, como treinador, como um cara de comissão técnica. Então, o que aconteceu? Na época do amadorismo, antes do profissionalismo, não existia uma figura central do treinador. Na verdade, era uma comissão técnica que era formada por 2, 3 ou 4 membros, tá? Então, Carlito Rocha, ele participou das comissões técnicas do Botafogo nos anos de 22, 25, 26 e 27. Ali, ele começou a aprender um pouco o que era comandar uma equipe, né? Quer dizer, a experiência que ele adquiriu dentro do campo, ele passou a aprender o que seria comandar uma equipe pelo lado de fora, ou seja, aquela coisa, numa época ainda embrionária do futebol, como que ele poderia ser um autodidata e aprender a comandar uma equipe fora de campo. Ele era um cara muito inteligente e muito visionário. Aguardem isso, que ao longo desse nosso bate-papo vocês vão me dar razão. Por que ele era um cara inteligente, autodidata e visionário, ok? Com a adoção do profissionalismo no futebol, no começo da década de 30, tá? Carlito Rocha passa a atuar como treinador, aí não mais a comissão técnica, e começa a ter a figura central do treinador de futebol no começo do profissionalismo, e Carlito Rocha foi o nosso técnico na campanha campeã de 1935 e permaneceu como técnico até 1939. Aqui vale um registro, tá? Essa campanha campeã de 1935, se vocês já acompanharam o meu programa anterior, tá? No qual eu homenageei o nosso grande herói Dinorá de Assis, eu fiz uma pequena referência lá e vocês devem estar lembrados, que eu disse o seguinte, que o Dinorá participou do que eu chamo da primeira era de ouro do futebol do Botafogo,
que foi o responsável por nos dar a alcunha de O Glorioso, que foram as campanhas de 1909 e 1910, aonde nós enfileiramos aí uma sequência enorme de vitórias e todas elas por goleada. Bem, esse título no qual o Botafogo foi campeão carioca de 1935, onde Carlito Rocha foi técnico, foi o último título do que eu chamo de segunda era de ouro do futebol do Botafogo. A gente não pode esquecer que 35 foi o ano do tetracampeonato carioca. Então, nós somos campeões em 32, 33, 34 e 35. E cabe aqui registrar o seguinte, que em 1931 nós também seríamos campeões, mas houve uma questão ao longo do campeonato de 31, como é coisa bem típica nossa alvinegra, e também o Carlito ajudou a construir essa alma alvinegra, houve um desentendimento, uma briga num jogo contra o América, e aí o Botafogo abandonou a competição, estava em primeiro lugar, e aí perdeu por WO, e aí agora está me falhando a memória, mas depois eu vou pesquisar, eu não sei se foi o último jogo ou os dois últimos jogos. E aí nós perdemos o título de 1931. Isso é apenas uma referência, então a segunda era de ouro, que foi na década de 30, montou um esquadrão brilhante, que foi 5 vezes campeão em seis anos. Poderia ter sido realmente um verdadeiro hexa 6 vezes consecutivas, se não fosse este evento, mas ficou para a história o tetracampeonato de 32, 33, 34 e 35, sendo que 35, primeiro ano da nossa alma alvinegra, Carlito Rocha, como técnico, ok? Bem, Carlito Rocha, de 35 a 39, foi o nosso técnico, e em 1938 passou a ser também um técnico que já estava deixando a sua carreira e para ser um dirigente do Botafogo. E aí cabe também um outro registro histórico. A gente está num outro momento, tá certo? Nós estamos falando de 90 anos atrás, praticamente, a gente não precisa fazer muita conta, 1938, aonde esse cargo de dirigente de futebol era exercido por pessoas éticas, por pessoas respeitáveis, né, muito diferente do que nós acompanhamos nos últimos anos e que agora parece que está mudando a força com esse profissionalismo agora num outro sentido, como nós estamos acompanhando agora nos últimos anos por todos os clubes do Brasil, nosso Botafogo junto, todos nós sabemos, né? Com mais ou menos velocidade, com mais ou menos intensidade. Mas, em 1938, o nosso respeitabilíssimo Carlito Rocha já estava migrando para ser dirigente de futebol e com uma grande visão. Existem registros que comprovam isso. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento e construção do estádio de General Severiano, que foi inaugurado em 1938. E naquela ocasião, em entrevista às rádios, ele dizia que ali ele estava vendo materializar o maior sonho da vida dele, que era os clubes que ele tanto amava, o Botafogo, inaugurando um estádio próprio, que ele via como uma das alavancas para o crescimento do clube, que ele não conseguiria admitir um clube grande não ter o seu próprio estádio, tá certo? Então, a gente já nota aí um pouco de uma antevisão dele e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem a trajetória brilhante dele enquanto dirigente e que acabou ofuscando
pouca gente sabe que ele foi o primeiro técnico campeão da era profissional do Botafogo e que ele também foi um atleta de destaque. Não foi um super craque, mas foi um atleta de destaque. Mas o brilhantismo dele, enquanto dirigente, ofuscou completamente essa parte da biografia dele, ok? Bom, então, a partir do final dos anos 30, tá certo? Com a inauguração de General Severiano e a sua atuação efetiva enquanto dirigente do Botafogo, ele sempre, com seu perfil autodidata de antevisão, no começo dos anos 40, ele saiu durante alguns anos do Botafogo e foi dirigente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, sempre com o objetivo de aprender, saber como lidar com as entranhas políticas da federação, o aprendizado que ele utilizaria depois a favor do seu amado Botafogo. Então, ele ficou alguns anos, ao longo da década de 40, como dirigente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, até que em 1948 ele retorna ao Botafogo como presidente no Botafogo entre os anos de 48 e 1951, tá? E durante este período como dirigente, ele, que já tinha sido uma figura importante, lembrem-se que eu falei da inauguração de General Severiano em 1938, ele passa a marcar para o resto da vida a biografia dele, que passa a se confundir com a história do nosso Botafogo, tá? Ele passa a imprimir uma característica única ao Botafogo, tá? Muito respaldada por crendice, superstição e a maneira incisiva como ele se colocava perante a imprensa para marcar o Botafogo. E aí eu faço um questionamento, que isso é uma posição minha, depois de tanto pesquisar sobre Carlito Rocha, e eu coloco essa questão para vocês, alvinegros. Vamos lá. Um cara inteligente, autodidata, de grande visão, como Carlito Rocha, será que ele era supersticioso no sentido de galhofa, de brincadeira, como é uma característica até hoje de quem pesquisa a biografia dele, ou isso não fazia parte de uma estratégia hábil de marcar o Botafogo como um diferencial em relação aos outros clubes e colocar o nome do Botafogo diariamente na mídia e criar uma marca forte que vendia notícia, que vendia jornal, que vendia minutos na rádio, e aí todo dia tinha alguma notícia, alguma nota, alguma referência ao Botafogo. Será que isso foi sorte do Carlito Rocha? Será que isso ocorreu porque ele era um supersticioso treslocado? Ou será que ele era um cara extremamente hábil, inteligente, visionário e que resolveu criar isso como uma marca diferencial nossa, alvinegra, botafoguense, para nos colocar sempre na mídia e a nossa marca sempre ser falada? Bom, eu, por tudo que pesquisei, tenho certeza que foi isso. Mas eu vou colocar aqui mais alguns fatos do nosso querido Carlito Rocha e vocês julguem se eu tenho razão ou se isso foi um mero acaso ou uma mera sorte, ok? Bem, na atuação de Carlito Rocha como dirigente do Botafogo, existem ainda mais alguns eventos que merecem registro e que mostram a noção dele administrativa, visionária, enquanto profissionalização e engrandecimento do futebol do Botafogo e do futebol brasileiro como um todo, ok? Bem,
A campanha, quando o Carlito Rocha voltou ao Botafogo em 1948 como dirigente, o Botafogo estava já há vários anos sem ser campeão, depois daquele esquadrão ao que eu me referi da segunda era de ouro dos anos 30. Em 1948, o Botafogo chegou à final do Campeonato Carioca com o invencível, então invencível, Expresso da Vitória do Vasco da Gama. E num jogo histórico, épico, no qual nós vencemos por 3-1, evidentemente com atuações brilhantes dos nossos jogadores, em especial do paraguaio, que fez 2 gols, e do nosso grandíssimo goleiro, Oswaldo Baliza. Bem, tanto o paraguaio quanto o Baliza serão homenageados em programas específicos, tá? Mas a referência desse jogo importante é paraguaio, que jogava com a camisa 7, ao contrário do que muitos imaginam, a mística da camisa 7, ela começou nesse jogo de 1948, no qual nós ganhamos do Expresso da Vitória, ok? Então, a mística da camisa 7, que depois nós tivemos o genial Garrincha, e aí a história da camisa 7 para nós fala por si só, mas muita gente pode pensar que a mística começou com Garrincha, mas começou com o paraguaio nesse jogo, ok? E o Baliza, que será também um goleiro homenageado num programa específico, ele teve uma atuação tão espetacular que no dia seguinte, os jornais à época estamparam algumas manchetes parecidas com isso, assim: Oswaldo Baliza, o goleiro que parou o Expresso da Vitória. Mas isso é apenas um parênteses e eles terão as homenagens devidas nos seus programas específicos. Mas por que eu falei isso? Será que foi coincidência que no primeiro ano da volta de Carlito Rocha enquanto presidente do Botafogo, o Botafogo, depois de vários anos sem ser campeão, em 1948, com um bom time, é verdade, mas inferior tecnicamente ao grandíssimo Expresso da Vitória, Cruz Maltino, nós conseguimos ser campeões. Existe muitos registros da época da parte motivacional que Carlito Rocha imprimiu aquele elenco, até para usar um termo da moda, quase como um gestor de pessoas, de equipes, ele sem invadir a parte da comissão técnica, do técnico à época, ele imprimia uma aura de confiança e de vitória para a equipe. Ele inflava o espírito de competição de todos como ninguém na figura de presidente. Muitos reconhecem, não precisam ser alvinegros, que talvez em toda a história, certamente do futebol brasileiro, nunca nenhum clube teve um presidente que conhecia tão intimamente seus jogadores e se envolvia de maneira tão apaixonada no espírito de equipe e no espírito de vitória que seria necessário em toda a competição. Ele era um presidente que se considerava parte efetiva da equipe que entrava em campo. Então, essa marca Carlito Rocha no título de 48, aliás, o único título da história do Botafogo conquistado em General Severiano, ele foi fundamental, quase como um jogador que entrou em campo para esse título, ok? Bem, antevisão, brilhantismo, competência enquanto dirigente. Carlito Rocha foi o responsável pela primeira vinda em anos consecutivos de excursões de times ingleses ao Brasil para se confrontarem com os principais times do futebol brasileiro, no sentido de o Brasil aprender melhor a jogar futebol, suas equipes principalmente. Então, o Carlito Rocha, no começo dos anos 40,
começou a fazer contatos com clubes ingleses e depois de longas negociações, longos anos, ele conseguiu que entre os anos de 1948 e 1951, o Brasil participasse do calendário de excursão dos times ingleses à época. Tá? Então, eles vieram, jogaram com os principais clubes do Rio de Janeiro, com os principais clubes de São Paulo, e isso foi muito importante para o desenvolvimento, melhor ainda, dos principais clubes de futebol do Brasil. Bem, os registros que eu tenho aqui dessa época é que o Botafogo ele enfrentou em 4 ocasiões, entre 1948 e 1951, times ingleses, tá? E os jogos que nós temos aqui é o seguinte: em 20 de maio de 1948, o Botafogo ganhou de 3-1 do Southampton. Em 1º de junho de 1949, nós empatamos de 2-2 com o Arsenal. Em 24 de maio de 1951, ganhamos do Arsenal de 2-0. Em 10 de junho de 1951, empatamos de 1-1 com Portsmouth. Ok? Bem, outro item que merece destaque sobre antevisão, brilhantismo e profissionalização que Carlito Rocha antevia para o futebol. O que aconteceu? Em meados da década de 50, Carlito Rocha começou uma campanha sozinho, enquanto presidente do Botafogo, em tentar negociar com as rádios da época dinheiro para o Botafogo do que ele chamava de direitos de transmissão de rádio. Vejam que antevisão, um cara à frente do seu tempo. Nenhum dirigente de nenhum clube de futebol do Brasil pensava nisso. E ele conseguiu, ao menos, um barulho, uma movimentação, um questionamento junto às rádios de que, para transmitir jogos do Botafogo, já que as rádios tinham anunciantes, elas precisariam negociar com o Botafogo um valor para poder transmitir os seus jogos. Inicialmente, obviamente, ele estava sozinho, não teve sucesso em relação a isso, mas isso é uma falha, eu ainda tenho que pesquisar para dizer para vocês, eu não sei quando que começou esse pagamento de direitos de transmissão de rádio para os clubes brasileiros, mas Carlito, ao ser entrevistado na época como um cara maluco, da onde ele tirou essa ideia, como que ele poderia pensar numa fonte de renda dessa, ele dizia com toda tranquilidade: um dia os clubes vão me agradecer essa iniciativa, porque para um futuro forte e profissional dos clubes de futebol, este é um caminho que mais cedo ou mais tarde será trilhado. Bem, a história do futebol mostra quem tinha razão, se Carlito Rocha ou todos os outros, tá certo? Agora, a gente já está com quase meia hora aí de programa, eu agradeço demais aí a paciência, mas eu acho que é uma página deliciosa da nossa história. Eu vou dedicar essa parte, esses minutinhos finais, a uma marca, a mais conhecida de Carlito Rocha para todos, que é a famosa superstição, que, como eu me referi, eu entendo que era muito mais uma ação hábil e estratégica para colocar o Botafogo na mídia, do que, pura e simplesmente, uma crendice boba, sem muito propósito, ok? E aí, a biografia do Carlito Rocha, ela mostra inúmeros exemplos e eventos engraçados a respeito de superstição e crendice, mas aí são tantos que eu resolvi apenas elencar 2 que eu acho que merecem destaque. Bom, primeiro é aquela que imprimiu mais uma marca nossa, né? Por que nós somos a cachorrada? A origem tem no nosso maravilhoso vira-lata, sem raça definida, o cachorrinho Biriba, que chegou em General Severiano em 1946, trazido pelo nosso então zagueiro Macaé,
que tinha achado o cachorrinho na rua, ficou com pena e levou para General Severiano. Carlito Rocha, que adorava bichos, adotou imediatamente o Biriba e o Biriba teve a sua estreia, vamos dizer assim, em 14 de setembro de 1946. Imaginem vocês, 14 de setembro de 1946, olha o placar do jogo. Botafogo 10, Bom Sucesso 0. Eu até anotei aqui os 10 gols. Braguinha fez 3, Heleno de Freitas 2, Geninho 2, Isaltino 2 e Juvenal 1. Bem, estreia de Biriba 10-0 contra o Bom Sucesso passou a ser um elemento imprescindível em todos os jogos do Botafogo. Inclusive, participando de excursões, ficando em hotéis, e se tornou uma figura midiática tão importante que existe também um registro no qual, num jogo do Campeonato Carioca, no qual o Botafogo iria jogar com o Vasco em São Januário, a diretoria do Vasco proibiu a entrada do Biriba. O que Carlito Rocha fez? Pegou o Biriba no colo e disse o seguinte: ninguém impede a entrada do presidente do Botafogo num jogo em que o Botafogo disputa pelo Campeonato Carioca. Biriba está comigo e vai entrar. E entrou. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que essa coisa do Biriba viajar, inclusive ficar nos hotéis com os jogadores, isso era um amor desmedido por cachorro, pelo bichinho específico? Isso era uma crendice? Ou ele pegou aquele evento coincidente da estreia do Biriba, dos 10-0, e por mais supersticioso que ele fosse, ele identificou isso como uma marca importante que iria criar notícias, eventos, e que o nome do Botafogo ia ficar falado e repetido pelos jornais e rádios da época? Ora, e isso até criou a nossa marca da cachorrada depois. Isso foi tão importante. Vocês acham que isso foi por acaso? Era uma crendice boba dele que virou. Ele não pensou em criar essa marca, essa identidade alvinegra. Convenhamos, né? Um outro evento que mostra a diferenciação que ele gostava de imprimir ao Botafogo é o seguinte, até um evento trágico, né? Então, deixa eu pegar aqui que eu anotei. Então, vamos lá. Em 24 de agosto de 1954, qual foi essa data foi histórica para o Brasil, por quê? Porque Getúlio Vargas se matou com um tiro, ok? Bem, naquela época, após a notícia do suicídio de Getúlio Vargas, primeiro pensou-se em suspender todas as rodadas de todos os campeonatos regionais, mas depois a CBD, então, disse o seguinte, não vamos suspender, mas os clubes vão entrar de luto. Todos os clubes entraram com seus jogadores com uma faixa preta no braço esquerdo, representando o luto, e Carlito Rocha, será que isso é coincidência? Disse o seguinte, olha só, o Botafogo vai se diferenciar de todos os clubes do Brasil. Em homenagem à memória do presidente que se suicidou, além do luto da faixa preta no ombro esquerdo, o Botafogo vai entrar com meias cinzas, em respeito e representando o humor, os dias cinzas que o Brasil está passando por conta do suicídio do seu ex-presidente. Bem, então o Botafogo foi o único que mudou o seu uniforme e entrou de meias cinzas. Bem, não precisa dizer que aí o Botafogo jogou em 29 de agosto de 54, ou seja, 5 dias após o suicídio de Getúlio Vargas, ganhou de 2-0 do Madureira. Bem, ganhamos aí aquela chave mental, né, do pensamento positivo, de tornar aquilo uma agenda positiva. Bom, entramos com meia cinza em homenagem, ganhamos, então a meia deu sorte, e aí o Botafogo passou a adotar o meião cinza sistematicamente como parte do seu uniforme. Ok? Bem, e por último,
dentre todas as superstições, todos os fatos engraçados, pitorescos, para mim, o que merece também muito destaque é o seguinte: o Botafogo, na década de 60, tinha um roupeiro chamado Aloísio. Esse roupeiro, ele era da religião de Umbanda, tinha visões, tinha sonhos, e isso, para o Carlito Rocha, era digamos assim, era um manancial de superstições, de histórias e de eventos que poderiam continuar a botar o Botafogo na mídia. Então, vamos lá. Nas vésperas da final do Campeonato Carioca de 1962, entre Botafogo e Flamengo, Aloísio chegou de manhã e disse o seguinte: seu Carlito, eu sonhei que o Botafogo foi campeão, mas no meu sonho, que coisa estranha, o Botafogo jogava de mangas compridas. Mais do que depressa, Carlito Rocha mandou confeccionar camisas de manga comprida para os jogadores. O Botafogo entrou em campo de mangas compridas na final do Campeonato Carioca de 62. Resultado, 3-0 o Botafogo, uma atuação espetacular, brilhante do nosso anjo das pernas tortas Garrincha. 2 gols de Garrincha e o terceiro, uma jogada de Garrincha que foi a linha de fundo, cruzou forte, a bola bateu no zagueiro do Flamengo, Vanderlei, bateu no Vanderlei e foi um gol contra, tá certo? Então foi 3-0. E a partir daí, o Botafogo, por muitos anos, passou a adotar no Campeonato Carioca suas mangas compridas. Eu tenho certeza que você, alvinegro, que vê algumas fotos antigas, em especial desta época, dos começos dos anos 60, se perguntava por que o Botafogo jogava de manga comprida, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Então, isso a gente deve ao nosso roupeiro da época, Aloísio, que teve uma antevisão que a gente seria campeão com camisa de manga comprida, e ao Carlito Rocha, que imprimiu mais uma marca diferencial ao Botafogo. Bem, gente, a história de Carlito Rocha ela é muito rica, né? Então ela caberia num programa de 2 horas e eu apenas tive a tentativa de resumir os principais fatos e tentar passar para você quem foi este brilhante dirigente, ótimo técnico, ótimo jogador, mas antes de tudo, o cara que imprimiu o seu nome na alma alvinegra, eu não tenho a menor dúvida. Nós somos o que somos em termos de DNA, nós somos escolhidos, não escolhemos, graças a Carlito Rocha. Então, independente da fé que você tenha ou não, se você é muito pragmático ou não, se você é místico, eu digo para vocês o seguinte: no próximo jogo que a gente tiver no estádio, quando a gente xingar ou quando a gente rir, quando nós cantarmos alguma música, quando nós vibrarmos com algum gol, quando a gente chorar de alegria ou de tristeza, de alguma maneira, Carlito Rocha estará conosco. De maneira mística, se a gente acredita que a energia dele ainda vai estar por lá, ou, se você é mais pragmático, todos os eventos que ele plantou e tudo que ele escreveu na história do Botafogo, com muita paixão, com muita dedicação, com muito profissionalismo, muito antes dessa palavra ser praticada no futebol e ser apenas uma mera projeção, e colocando, inclusive, todas as suas forças, toda a sua saúde e até muito dinheiro do seu próprio bolso para que o Botafogo fosse o que fosse na sua época. Isso tudo nós devemos a Carlito Rocha. Bem, gente, é isso. Foi um programa um pouquinho mais longo do que eu pensava, mas também a história do Carlito Rocha ela é difícil de ser resumida. Creiam vocês que eu tentei pensar os principais aspectos. Se eu fosse falar um pouco mais, isso aí iria durar muito, tá?
Agradeço demais a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse personagem icônico, único, que somente o Botafogo tem. Nós somos o que somos graças a Carlito Rocha. Muito obrigado, fiquem com Deus, saudações alvinegras e até a próxima.